Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais uma aulinha do Alicerce na TV. Nossa turma, galera, é a turma do G3. Então, você que está em casa, seja muito bem-vindo. Chegue junto para mais um momento de aprendizagem. Para quem não me conhece, não nos conhece, meu nome é Lara, pessoal, e eu sou professora de leitura e de escrita aqui do Alicerce. Nossa aula de hoje será de leitura. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar aprendendo sobre os pronomes relativos, assunto que nós introduzimos na aula passada. Muito importante, hein? E para acompanhar direitinho essa aula, para aproveitar tudo que ela oferece, você que está em casa, pegue o material, você que está aqui com a gente, pegue também o material. Iremos precisar de lápis, caderno e borracha, hein, galera? Então dá tempo, corre lá, pega o material e vem para a nossa aula. Gente, nosso momento mindfulness, né? Como vocês sabem, mindfulness é uma atividade que a gente faz todo dia aqui nas aulas do Alicerce. O objetivo dela é fazer com que a gente tenha foco, é fazer com que tenhamos atenção plena para captar todas as informações dessa aula, né? Para poder aprender tudo bem direitinho. Beleza, gente. Então, com postura... Com aquela postura, vou colocar aqui o vídeo, eu peço que vocês fechem os olhos, tá? E sigam as instruções que eu vou dar, que a líder vai falar, beleza? Vamos lá. Fechem os olhos, galera. Imagine-se uma pequenina célula do seu próprio corpo. Uma hemácia bem vermelhinha. Vamos agora fazer um tour por todo o seu corpo. Partindo do coração, você desliza sobre suas veias, carregando o oxigênio para várias partes do seu corpo. Imagine-se subindo pelo ombro, passando pelo seu braço direito, oxigenando todo o seu braço direito. Relaxa o braço. Imagine-se agora voltando, passando novamente pelo seu peito, indo para o seu braço esquerdo. Sinta seus braços relaxarem, distensionarem. Imagine-se agora que você pega um tubo, uma artéria bem grande, tem várias hemácias ao seu redor. Várias célulazinhas caminhando junto com você, descendo pelo seu corpo, passando pela sua barriga, oxigenando toda a sua região torácica. Você observa várias outras hemácias entrando em pequenos filamentos, indo oxigenar seus órgãos vitais.
Seu corpo funciona plenamente. Sinta seu sangue oxigenar suas pernas, suas coxas. Sinta a vida pulsando dentro de você. Você, uma minúscula hemácia, trabalha em conjunto com milhares, milhões de células que não param, atuam o tempo inteiro para manter seu corpo vivo. Uma pequenina célula, uma hemácia, você vai subindo de volta por esse corpo gigantesco, passando por diversas veias e artérias, como se fossem avenidas cheias de vida, cheias de outras células, e vai cumprindo a sua função. Suba, passe pela garganta, chegue à cabeça, até chegar ao cérebro. Dentro do cérebro, você observa aquela atividade pensante, todos aqueles neurônios, aquelas células nervosas funcionando perfeitamente, em plena harmonia. Você se vislumbra, você se deslumbra com a atividade cerebral que acontece no seu cérebro. As informações vindo e chegando. Elas não funcionam sem oxigênio, então elas precisam de você também. Descarregue o seu oxigênio no cérebro. E observe seu próprio cérebro relaxar. Seus pensamentos ficarem menos agitados. Suas sinapses funcionarem em pleno vapor, mas num ritmo mais tranquilo. Observe o cérebro do seu corpo, dando comandos para todos os seus músculos, para que eles relaxem. Para que eles relaxem seu pescoço, relaxe seus membros, seus ombros. Sem se perder, a hemáciazinha volta lá para o pulmão. Vai descendo. Até chegar ao pulmão. O pulmão, esse órgão enorme, que se expande, se contrai voluntariamente, que traz
o oxigênio que você transporta e que leva embora o CO2 que você traz. Observe que o seu pulmão não está cheio. Está se expandindo e se contraindo de uma forma menor que sua capacidade. Então, prepare seu corpo agora para expandir esse pulmão em toda a capacidade e eliminar para fora do seu corpo esse CO2, esse cansaço e essa tensão. Portanto, peço a vocês agora que inspirem profundamente, ocupando todo o espaço dos seus pulmões, e expire, deixando sair toda a energia de tensão e de cansaço. Inspire novamente. E expire pela boca todo esse ar. Pensa em quando e para onde será sua próxima viagem. Esquece a parte difícil, que são os valores. Inspire novamente. E expire, sentindo o seu corpo relaxar. Uma última vez, inspire profundamente. Imagine a Márcia olhando esse pulmão todo funcionando. E expire. Devagarinho vá abrindo os olhos. Agora mais relaxado, mais tranquilo. E sinta-se preparado para mais um momento de aprendizagem. E aí, galera, viajaram? Você se lembra do conteúdo desta matéria? Nós praticamos a escrita sobre os pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Então, galera, hoje, pessoal que está em casa, pessoal que está aqui, nós vamos aprender sobre os pronomes relativos. Vamos continuar aprendendo sobre eles, beleza? Então, Caio, lê pra gente esse quadro roxo aqui, falando sobre pronome relativo. Ó, Jade. Beleza. Pronomes relativos são pronomes que se referem ao termo anterior na oração. Eles não aparecem soltos ou desconexos. Ao contrário, fazem referência a um termo chamado antecedente. Boa. Então, essa aqui é a primeira função dos pronomes relativos, né? Eles sempre se... é o nome. Relativo. O que é relativo? É algo que se refere a alguma coisa. Algo que é concernente a alguma coisa, né? É algo que está se relacionando a algo. Então, o pronome relativo, ele sempre faz referência a uma palavra ou um termo que foi dito anteriormente. Beleza? É a primeira função. A segunda é essa que eu falei para vocês, de ligar, de servir de ponte entre duas orações, tá? Então, aqui o Guima fala, ó, justamente isso. Vimos também que os pronomes relativos exercem uma dupla função, ou seja, além de substituírem um termo antecedente, eles servem de conectivos e introduzem orações subordinadas. Então, galera, aqui
nós temos a tabela com os pronomes relativos. Leti, você pode ler para a gente quais são os pronomes invariáveis? Posso sim. Pronomes relativos. Invariáveis. Que, quem, quando, como e onde. E os variáveis? O qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos, quantas. Muito bem, Leti. Então, é intuitivo, né, galera? O que são pronomes invariáveis? Que não flexionam. Não importa se o substantivo é feminino, masculino, está no singular, está no plural. Não importa, não importa. Esses aqui não variam. Eles vão ser sempre o que, quem. Não existe... Qual o feminino de quem? Não tem, né? Qual o plural de quando? Quandos? Não existe. Então, eles não variam. Eles são sempre dessa forma, né? Qual que é o feminino de como? Coma? Não tem. Os variáveis, ao contrário, eles mudam, né? Se o qual se refere ao masculino, mas se eu utilizar um substantivo feminino, vai ser a qual. Se for no plural, as quais, os quais. Mesma coisa com o cujo, mesma coisa com o quanto. Beleza? Então, olha só. Primeiro pronome que a gente vai ver é o que. Por quê? Porque o que, galera, é o pronome relativo universal, tá? Ele substitui qualquer outro pronome relativo. Qualquer não, mas a maioria dos outros pronomes relativos. Beleza? Então, Leti, continua. Lê pra gente esse quadro verde. Tá. Pronomes relativos invariáveis. Que é considerado o pronome relativo universal. Pode ser utilizado para se referir à pessoa ou à coisa. Pode vir acompanhada ou não de preposição. Definitivamente, é o pronome relativo mais utilizado nas redações. Boa. Então, o que sempre aparece, galera. Pronome relativo que, ele é a estrelinha dos pronomes relativos. Olha o Guima aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha mais aprofundada em cada pronome relativo, começando pelos invariáveis. Então, ó, olha o exemplo aqui abaixo, gente. Aqui nós temos duas frases, certo? Independentes. Duas frases que elas podem ser relacionadas, mas elas estão escritas aqui de forma independente, sem pronome relativo. Então, quais são essas frases? Eu adoro aprender sobre as aulas de descoberta. As aulas de descoberta têm como tema o cinema. Há uma forma de a gente escrever um enunciado só que une essas duas orações. A forma que eu tenho de fazer isso é utilizando o pronome relativo para interligar essas duas orações. E aí, esse pronome relativo vai substituir justamente o termo que se repete, ó, que no caso aqui são as aulas de descoberta. Então, veja, o que é o pronome relativo que vai criar um enunciado só. Ele vai interligar essas duas orações, tá? E vai continuar fazendo sentido, pessoal. A ideia é exatamente a mesma. Tanto faz eu ler aqui essas duas frases, quanto eu ler esse enunciado todo aqui. A ideia é a mesma e vai fazer todo sentido. A única diferença é que eu evito a repetição da palavra, do termo, né, dessa construção, as aulas de descoberta. Eu deixo o meu texto mais fluido, mais dinâmico, e eu utilizo um pronome relativo para fazer isso, tá? Então, ó, o pronome relativo que está se referindo às palavras, às aulas de descoberta. Tudo bem? Sim. Próximo pronome. Oi? Não, Pro, eu só respondi. Valeu, Leti. Próximo pronome relativo invariável, galera. O onde. Só que é o seguinte, o onde, ele pode assumir a forma também de aonde, a variação é uma variante, não é uma variação de gênero ou de número, não é. É um acréscimo que eu coloco de uma preposição, tá? Se o verbo pedir. Então, não é uma variação no pronome em si, mas é um acréscimo. Eu acrescento um pronome quando o meu verbo pedir, beleza? Então, ó, onde, aonde e o de onde. Por exemplo, o verbo de o
aqui, ó, os moradores da vila da qual pertenço, né, de onde pertenço, são bem receptivos. Observe aqui que o pronome relativo de onde se refere à vila ou ao lugar de onde eu vim. Então, é uma origem, certo? É uma origem. Pode ser substituído por de que ou da qual, tá? Olha como o que, ele é um pronome universal. Ele serve até para substituir o onde, ó. A gente viu, né, que o onde, ele só se refere a lugar. Então, o que ele pode se referir à cidade. Então, ó, os moradores da vila de que pertenço, da qual pertenço, qual também vocês vão ver. A qual é um pronome universal, igual ao que, só que ele é variável, porque pode ser do qual, da qual, né, das quais, dos quais. Mas isso a gente vai ver já já. E aí, galera, temos mais dois pronomes relativos, o quem e o como, tá? E eles também não são universais. Vocês vão ver por quê. Camila, você pode ler esse quadro verde do quem? Beleza. Quem? Esse pronome relativo apenas se refere à pessoa e deve vir sempre acompanhado de preposição. Observe o exemplo. Boa, Camila. Olha só, gente, sem o pronome relativo, né, com a utilização de duas orações independentes, eu tenho o seguinte: Maria é minha melhor amiga. Eu converso com Maria todo dia. Aqui a gente tem duas frases independentes, beleza? Elas estão passando duas ideias. A primeira ideia é que a Maria é minha melhor amiga. É uma ideia. A segunda ideia é que eu converso com a Maria, eu converso com ela todo dia. Professora, tem como fazer uma frase só, um enunciado só, aliás, perdão. Fazer um enunciado só, colocando essas duas ideias? Tem. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando o pronome relativo. E aí, o pronome relativo que eu vou utilizar aqui é o quem. Por quê? Porque eu estou falando de uma pessoa, estou falando da Maria, e o pronome relativo quem se refere às pessoas. Então, veja só como é que a gente cria um enunciado só. Olha aqui, ó. Maria, com quem converso todo dia, é minha melhor amiga. Então, veja, com um enunciado só, a gente passa as duas ideias, a gente evita a repetição da palavra Maria, Maria, que só foi falado uma vez, ó. Maria, com quem converso todo dia, é minha melhor amiga. Pronto. Professora, se aqui não estivesse falando de uma pessoa, se aqui estivesse falando sobre um objeto, eu poderia usar o quem? Jamais. Não esqueçam, o quem só se refere à pessoa, beleza? E aí nós temos o como, que é o último pronome relativo. Henrique Queiroz, você pode ler para a gente? Uhum. Vai lá. O cartaz verde O como, ou o branco? Ah, tá. É o de cima, né? o de baixo, o como. Ah! Como? A palavra como pode assumir classificações, conteúdo, será Contudo. pronome relativo. Ah, desculpa. Como? A palavra como pode assumir classificações. Contudo, será pronome relativo quando puder ser obstruído com, por, com que e indicar modo. Observe. Boa, ele será substituído. Gente, que faltou uma palavrinha, perdão. A palavra como pode assumir várias, tá? Diversas classificações. O como nem sempre vai ser pronome relativo, quando ele aparecer nas frases, tá? Nas orações. Contudo, né, todavia, ele vai ser pronome relativo quando puder ser substituído por com que. Então, quando eu observar um como numa frase, eu vou fazer uma análise. Dá para substituir esse como por com que? Se der, então, gente, ele vai ser um pronome relativo, beleza? E também se ele estiver indicando o modo. Então, olha só o exemplo. Achei excelente o modo como você tratou os pais na reunião do conselho de classe. Vamos tentar substituir pelo com que. Achei excelente o modo
com que você tratou os pais na reunião do conselho de classe. Então, continua fazendo sentido, né? Se eu tirar o como e colocar o com que, continua fazendo sentido. E também continua se referindo ao modo, ou à maneira, ou à forma. Então, posso substituir também o modo por a maneira ou a forma. Achei excelente a forma como você tratou os pais na reunião de conselho de classe. Achei excelente a maneira como ou com que você tratou os pais na reunião de conselho de classe, beleza? Então, nesse caso aqui, o como, ele vai ser um pronome relativo, tá? E aí, galera, qual foram... nós temos aqui o último pronome relativo invariável, que é o quando, beleza? E ele também não é universal, porque ele só vai se referir a tempo, ele não se refere a coisa, a pessoa, a objeto, não. Ele só se refere a tempo. Então, Ana Sofia, você pode ler para a gente esse quadro verde que explica o quando? Aham. Boa. A palavra quando pode também assumir outras classificações. Contudo, será pronome relativo, quando puder ser substituído por em que e retomar expressões do tempo. Observe. Boa. Então, ó, duas informações muito importantes, tá? O quando, ele vai ser pronome relativo quando ele se referir a um tempo. Ó, no tempo quando brincávamos na rua, na época quando brincávamos na rua, na infância quando brincávamos na rua. Então, quando, ele vai estar sempre se referindo a um tempo. Essa é a primeira informação. A segunda informação pode ser substituído pelo em que. Ó, na época em que brincávamos na rua, no tempo em que brincávamos na rua, na infância em que brincávamos na rua, tá? Então, como ele pode ser substituído aqui tranquilamente, ele está se referindo a um tempo. Na época, quando brincávamos na rua, não havia violência nas cidades. O quando é um pronome relativo, se refere ao termo na época e pode ser substituído por em que. Ó, na época em que brincávamos na rua, não havia violência nas cidades. Beleza? Galera, alguma dúvida com relação aos pronomes relativos? Eu acho que não, então. Não. Não, show. Galera de casa, se você ficou com alguma dúvida, mande essa dúvida para a gente, que a gente responde, beleza? Dica, sugestão, comentários sobre pronomes relativos são muito bem-vindos também. Então, galera, já que aqui na sala não temos nenhuma dúvida, vamos dar uma pausa, beleza? Vamos ao nosso intervalo. É bom ficar preparado, viu, gente? Porque nós estamos de volta. Então, gente, antes das atividades, vamos dar uma olhada nos pronomes nos pronomes variáveis, beleza? Aqueles que mudam, se vai para o feminino, se vai para o masculino, se vai para o singular, se vai para o plural, beleza? Então, Caio, você que está aqui com a gente, o cujo é um dos pronomes relativos mais difíceis de serem aplicados no caso concreto, né? Na redação, no texto, onde quer que a gente vá aplicar. Então, de forma bem pausada, de forma bem tranquila, lê aí pra gente esse quadro verde falando sobre o cujo. Cujo. Esse pronome relativo sempre estabelece uma relação de posse entre dois substantivos e jamais é seguido por artigo. Até rimou. Rimou, né? Rimou. Suas variações são cujo, cuja, cujos, cujas. Muito bem, arrasou. Então, olha só, pessoal. Aqui, de novo, nós vamos ter duas orações distintas, né? Duas orações independentes, que vão trazer duas ideias para a gente. Vamos ler aqui. A cantora está famosa. O single da cantora, ou seja, a música, né? Aquele hit, o single da cantora rendeu milhões. Percebam que a gente tem, novamente, duas orações independentes que trazem duas ideias. A primeira é que essa tal cantora está famosa. A segunda é que a música dela rendeu milhões. E aqui o cuja vai ser o pronome relativo que vai fazer com que a gente crie um enunciado só. Ou seja, junte essas duas orações
independentes e formem um só enunciado, né? Uma só estrutura do começo ao fim. Como é que vai ser esse enunciado? Ó, a cantora cujo single rendeu milhões está famosa. Então, gente, o cujo, ele vai ser um pronome relativo que vai estar sempre aqui, ó, entre os dois substantivos. O substantivo possuído, que é a música, o single aqui no caso, e o substantivo possuidor, aquela coisa, aquela pessoa que é dona do outro substantivo. Então, veja, a cantora cujo single rendeu milhões está famosa. Aqui há uma relação de posse. O single, ou a música, ou o hit, pertence à cantora. É da cantora. A cantora é dona daquele single, é dona daquela música, tá? O cujo sempre vai trazer essa ideia de posse, beleza? Muito bem, Caio, arrasou. Nicolas, lê pra gente o quanto. A caixinha verde aqui, ó, do quanto. Esse pronome relativo refere-se especificamente aos pronomes indefinidos tudo, todos, todas. Pode ser substituído pelo pronome relativo que suas variações são quantos e quantas. Só isso, Muito bem. professor? Só isso. Boa, Nicolas. Obrigado, hein? Então, olha só, pessoal. Boa. O quanto também é um pronome variável, porque ele muda, né? Ele pode assumir a forma de quantos, pode assumir a forma de quantas. E aí, agora, a gente tem essa atividadezinha, que ela não vai demorar muito, que ela é uma atividade tranquila, certo? É em grupo, professora? É, mas a gente vai fazendo aqui ao mesmo tempo. Arthur não está aqui, né? Nicolas, você que é do grupo 1. A turma da qual Vanessa faz parte foi eleita a melhor da escola. Nicolas, qual é o pronome relativo que está nessa frase do exemplo 1? A turma da qual... Hã? O pronome, né? É, o pronome relativo. Um deles que a gente viu na aula Qual? de hoje. Boa! Qual? A qual, né? Muito bem. Qual é essa questão, professor? Tá ligado? Ai, meu Deus, eu achei que era a resposta. Então, mas é a resposta mesmo. Ah, entendi. Aqui, a qual, muito bem. Que no caso a gente junta, né? Só aproveitei a oportunidade. Tá bom. Vou acreditar, tá? Sério, tô acreditando. Então vamos lá. A qual, muito bem. A turma a qual Vanessa faz parte foi eleita a melhor da escola. Camila. Oi. Você sabe identificar qual é o substantivo que a palavra a qual, né, que o pronome relativo a qual se refere? Do exemplo 1, né? Do exemplo 1. Ó, a qual é um substantivo é um pronome relativo que está se referindo a um substantivo. Qual que é esse substantivo? Então, me veio a dúvida. Se está referindo a Vanessa... Não. A Vanessa ou a sala dela, né? A turma. É um dos dois. É um dos dois. Vamos fazer assim? Vou chamar o aluno do grupo 3 para decompor em duas frases. E aí, quando decompor, a gente com certeza vai saber qual que é o substantivo. Ai, estou nervoso. Ou nervosa. Beleza. Pode ser? Aí você vai dizer pra gente qual que é. Deixa eu ver aqui. A Joana, vai. A frase 1? Quais são as duas orações que a gente pode formar? Eu formei essa é a turma de Vanessa. A mesma foi eleita a melhor turma da escola. Calma. Essa é a turma de Vanessa. De Vanessa. A mesma foi eleita a melhor da escola. Tá, a gente tem que repetir o substantivo. Vamos repetir para ficar mais fácil? Até para a Camila identificar? Ok.
Essa é a turma de Vanessa, beleza. A turma de Vanessa foi eleita a melhor da escola. Tá correto, muito bem, Joana, mas eu vou colocar aqui, a turma foi eleita a melhor da escola. Por quê? Para não repetir a ideia, tá? A ideia de que a Vanessa faz parte da turma já foi dita aqui na primeira frase, ó. Essa é a turma de Vanessa. Agora vamos utilizar a segunda frase para dar a outra ideia que esse enunciado também traz. Qual que é a outra ideia? É que a turma foi eleita a melhor da escola. Não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó. A turma foi eleita a melhor da escola. Pode ser? Pode ser? Joana? Joana? Eu tinha concordado, pode ser. Ah, beleza, show. Ah, eu tinha uma professora de inglês que ela só chamava o povo assim. Beleza, então. Olha só, Camila. Aqui a gente tem as duas frases, as duas frases separadas que transmitem as duas ideias. Que a mesma ideia que tem aqui nessa segunda frase tem nesse enunciado completo. As mesmas ideias. Só que aqui a gente tem um substantivo que se repete, que é justamente o que o pronome a qual está substituindo. Certo? Então, ó, essa é a turma de Vanessa. A turma de Vanessa foi eleita a melhor da escola. Qual que é o substantivo que se repete aqui, que parece tanto nessa quanto nessa oração? Peraí, professor, um minuto de silêncio. Eu vou descobrir, peraí. Eu acho que é... Ai, professora, calma, acho que é turma. Não. É, mulher. É turma? É turma. Ó, Ana Sofia mandando direct. Vanessa vai fazer parte de uma turma, a turma foi eleita a melhor da escola. É isso mesmo, boa, Ana Sofia, exatamente. Ela decompôs as duas frases. Sim, sim, Camila. Ó, a turma, ela se repete, ó. Ela aparece aqui, eu vou pintar de outra cor. Verdinho. Antes eu pensava que era Vanessa, mas aí eu acho que estava errado, né? Sim, estava errado, porque o da qual, ele está se referindo à turma, certo? Ele está se referindo à turma. Então, veja, a turma, ele aparece nas duas orações. E a gente usa o da qual justamente para não ter que ficar repetindo o termo. É a primeira função dos pronomes relativos, né? Evitar repetições. A segunda é servir de conectivo entre duas orações, né? Servir de ponte entre duas estruturas aí. Muito bem. Exemplo 2. Cauã, você vai colocar no chat para a gente, tá, Cauã? Cauã, qual é o pronome relativo do exemplo 2? Olha aqui o exemplo 2. A cidade de Olinda, onde cresci, fica pertinho de Recife. Há um pronome relativo aqui, e eu quero que você indique qual que é esse pronome relativo para a gente. Olha, Vanessa, a Joana mandou todas as respostas. Boa. Ana Sofia também está mandando. Cauã, você está aqui com a gente? Cauã não está mandando mensagem, galera. Então, vamos aqui. Samile está aqui com a gente? Mili, tá por aqui? Samile, Cauã, cadê vocês? Como é que pode? Beleza, então, Nicolas, é tu. Nicolas, é você, Nicolas. Tá aqui, Nicolas? Tá aqui. Tô. Muito bem. Estou Nicolas, entregue.
Mostre aí sua destreza e indique para a gente qual que é o pronome Determinação de relativo do adjetivo. exemplo 2. Exemplo 2. A cidade de Olinda, onde eu cresci, fica pertinho de Recife. Cidade de Olinda. Onde cresci fica pertinho de Recife. Muito bem. Qual que é o pronome relativo dessa frase? A cidade? Não. Outra tentativa. Onde? Onde? Boa. Onde eu estou, Boa. professora? Onde é que eu tô? Onde eu tô? É claro, eu tô na Alicerce TV. Oh, sorria. Você está sendo filmado. Boa, Nicolas. Muito bem. Sávio. Sávio, aponta para a gente qual que é o substantivo. Qual que é o substantivo o qual o onde, que é o pronome relativo, se refere? Ô, professora, qual que é o meu mesmo? Aqui, ó, exemplo 2. Eu quero que você indique qual que é o pronome relativo que o onde se refere. Cresci? Não. Substantivo. Cresci é verbo. Ah, O onde se refere a um substantivo. substantivo. É. Olinda? Olinda, boa. Na verdade, ele se refere a toda essa estrutura aqui, né? A cidade de Olinda. Mas Olinda é o núcleo aí. Eu tava na dúvida entre cidade e Olinda. A cidade de Olinda, a tudo. Beleza, Letícia, diz aí pra gente como é que fica Essa é a cidade de Olinda. Onde eu cresci, fica pertinho de Recife. Não é essa a divisão entre duas Então, frases. professora, quando você estava em Joana, eu fiquei pensando nessa segunda frase aí. Daí eu formulei isso, só que eu também estava achando que estava errado. Daí eu tô aqui até agora tentando reformular. Então vamos pensar assim, ó, quais são as duas ideias que são passadas nessa frase? Tem duas ideias aí que são passadas. Vamos separar por ideias, né? A primeira ideia, que é mais fácil. A primeira ideia, que é a mais simples, é que a cidade de Olinda fica perto de Recife, né? Uhum. Então, vamos colocar aqui. A cidade de Olinda fica perto de Recife. Beleza? A outra ideia, uma dica que eu dou aqui, olhem para o verbo, galera. Qual que é o outro verbo aqui que eu não coloquei aqui dentro? Cresci. Então, a outra ideia é que eu cresci na cidade de Olinda. Certo? Pronto. E assim eu repito a cidade de Olinda, que é aqui o substantivo que o pronome relativo se refere. Então, vou pintar aqui de verde, ó. Fica repetitivo, né, quando a gente separa as duas orações, mas é justamente por isso, porque o pronome relativo, ele serve para evitar essa repetição. Então, vamos lá. Vou chamar o Nicolas de novo, porque nem Samile, nem não, velho. Cauã estão aqui. Puxa vida, professora. Eu acho que eu sou seu favorito, simplesmente. Em contar piadas, eu acho que eu sou seu piadista favorito. Vamos lá, Nicolas. Olha o exemplo 3. Vai, no 4 eu não te chamo mais não. Fica tranquilo. Qual que é o pronome relativo do exemplo 3? Ó? Catarina, por quem tenho muito apreço, está vindo morar comigo. Isso é mais difícil. Quem? Mas vamos lá. Quem? Perfeito. Quem é essa? Tu tá arrasando demais. Catarina, por quem tenho muito apreço, está vindo morar comigo. Rosana não tá aqui, Henrique Peixoto não tá aqui, Sávio não responde. Sávio tá por aqui? Sávio não responde, então Camila, é mais fácil esse, por quê? Veja só, o quem é um pronome relativo que só se refere a pessoas. Então, qual é o substantivo que o quem se refere? Aqui o quem se refere. Ele vai deixar, não é?
A Catarina, né? A Catarina, muito bem. Galera, tem alguém com o microfone ligado. Pronto. Muito bem, então Catarina aqui é o nosso substantivo. Henrique Queiroz, quais são as duas frases aqui que a gente forma? Que eu tenho muito apreço, que ele tem muito apreço pela Catarina e Muito que bem. ela vem morar com a pessoa. É isso? Exatamente. Eu tenho muito apreço por Catarina e Catarina está vindo morar comigo. Muito bem. Opa. Aqui a gente pinta de verde, porque esse é o substantivo a qual o pronome relativo se refere. Muito bem, gente. E aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Lete, Joana, Henrique Queiroz, Caio, Sofia. Quem sabe me dizer aqui qual que é o pronome relativo do exemplo 4? No tempo quando éramos felizes, você costumava me ouvir. Quando? Muito bem. Poxa, eu ia falar, professora. Oxi! Oh my God. Muito bem. E quando está se referindo a quê? Ao tempo. Muito bem, Joana. No tempo. No tempo é a expressão a qual o quando está se referindo. Caio, quais são as... Oi. Caio, quais são as duas frases, as duas orações que a gente pode formar aqui? Oi? Eita, o Caio pegou o mais difícil. Quais são as duas frases que podemos formar aqui? Ó, no tempo, no tempo, Tente separar as duas ideias. tá. Sempre tem duas ideias aqui, né, que estão sendo expressas. Qual que é a primeira ideia? Que eles eram, no tempo que eles eram felizes. E você Essa é uma costuma- ideia, né? Mas aí não vamos usar o que, não, porque o que vai ser um pronome, né? Vai estar só substituindo o quando. Então, vamos colocar assim. Éramos felizes naquele tempo. Pode ser? Aham. Você costumava me ouvir naquele tempo. Muito bem. Você costumava me ouvir naquele tempo. Perfeito. Muito bem. E aqui a gente tem o naquele tempo, né? Como o termo aqui que é... Ai, meu Deus. O termo que se repete, que é substituído pelo quando. Beleza? Ah! Por fim, galera. Quem quer aqui, fora a Joana, que já falou, dizer qual que é o pronome relativo desse exemplo 5? O homem cuja carteira foi furtada chamou a polícia. Cuja, Cuja. muito bem, Caio. Poxa, eu ia falar de novo, falando na minha frente. Arrasou, Nicolas. E aí, Ana Sofia, quais são as duas frases que a gente pode formar a partir desse exemplo? Deixa eu ver se ela já respondeu. Roubaram a carteira daquele homem. O homem chamou a polícia. Muito bem, a Ana Sofia já tinha colocado aqui, né? Eu vou copiar os exemplos dela, o que ela escreveu, porque tá certo. A carteira do homem foi furtada. O homem chamou a polícia. Muito bem. A carteira do homem foi furtada. E aí, o que ele fez? O homem chamou a polícia. Olha a ideia de posse aqui, gente. A carteira pertence ao homem, certo? Então, não esqueçam que o pronome cuja sempre vai estar trazendo essa ideia de posse, de pertencimento, né? De que um objeto é de outra pessoa, pertence a alguém. Então, o homem é o termo aqui a que se refere à palavra cuja,
que se repete. Show, galera, muito bem, vocês captaram, né, a ideia sobre os pronomes relativos, vocês realizaram muito bem a atividade. Vamos para o nosso momento da retrospectiva, beleza? Hoje, pessoal, nós continuamos a nossa aprendizagem sobre os pronomes relativos. Muito bem. Uma pergunta de desafio para vocês, vamos ver quem acerta. Na verdade, não uma pergunta de desafio. Aqui a gente vai preencher quais são os pronomes relativos, beleza? Então, relembrando, pronomes relativos são os pronomes que se referem a um termo anterior na oração. Essa é a primeira função deles, né? Se referir a um termo anterior para evitar repetição, para evitar essa construção de duas orações com um termo que se repete, que acaba tornando cansativa, né, a leitura. E a outra função é que eles servem de conectivos para unir duas orações. Então, veja só, eles não aparecem soltos ou desconexos, os pronomes relativos. Ao contrário, fazem referência a um termo chamado de antecedente. Sua segunda função é a de conectivo, ou seja, os pronomes relativos introduzem orações subordinadas. Não precisa ficar oração subordinada. O que é isso? A gente vai ver no futuro. Então, gente, agora que vimos as duas funções dos pronomes relativos, quem aí me ajuda a relembrar quais são eles? Então, nossa atividade retrospectiva é dizer quais são os pronomes relativos. Quem é que pode dizer, Eu lembro pessoal? do cujo, quando, O quem, invariável Calma, levanta a mão, levanta a mão. O invariável é como. Invariável, como. Muito bem. O que mais? Variável Que? variável Que? é qual. Vamos nos invariáveis primeiro. Quando? Quando? Muito bem, Nicolas. Qual? Não, qual é variável? Qual é variável? Porque tem quais. Aonde? Vamos trocar por onde, né? Onde está a Joana? Muito bem, Joana. Aonde, de onde e onde? A gente pode colocar, né? Vamos lá. Onde, para ficar mais completo. Aonde, de onde. Lembrando que cada um se refere a uma ideia, não é isso? É. Boa. Tem outro? Tem outro. Tem mais um. Quem? Muito bem. Quem é você? Perfeito. Deus. Agora os variáveis. Qual, quais, peraí, quais, qual. Qual e quais, que no caso é a qual, as quais, né? Os Cujo. quais. Muito bem. Ou o qual. Cujo. Cujo, boa, Nicolas. Qual que é a variação do cujo, pessoal? Cujo, Cujas. cujas, Cujos. Muito bem, cujas. E tem mais um. Cujaces? Não. Cuja. Ai, meu Deus, peraí. Será que eu tirei print desse negócio? Tem que olhar. Penetra, calma. É aquele que se refere ao tudo, todas ou todos. Não. Meu Deus. Calma. Alguém lembra? Eu não sei disso. Fiz tudo quanto foi possível para te ajudar. Quantas? Muito bem. Quantos anos você tem? Quantos, quantas e quanto. Quando se refere a tudo, beleza? Show, galera, vocês arrasaram lindamente na aula de hoje, se garantiram muito. E tá pronta a nossa tabela aí da retrospectiva sobre os pronomes relativos. Arrasaram. Então, opa! Vocês ficaram com alguma dúvida, galera, com relação aos pronomes relativos? Que eu saiba, não. Também que Não? eu saiba, não.
Muito bem. Se você de casa ficou com alguma dúvida, mande essa dúvida para a gente, tá, galera? Através de qualquer rede social e em qualquer formato. O importante é marcar @alicerceedu. Comentários, dicas, mande para a gente também, beleza? Então, gente, a gente se vê na próxima aula, que é amanhã, aula de descoberta, tá? Vamos descansar. A aula de amanhã é a última aula de descoberta sobre os gêneros cinematográficos, porque a outra aula vai ser nosso projeto. E aí a gente vai rever um pouquinho todos os gêneros e vai fazer um negocinho. Então, galera, a gente se vê na próxima aula, que é amanhã, aula do professor Juan de descoberta. Vamos descansar. Um grande beijo e tchau, pessoal.